Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia para você ligado em O Mundo em sua casa em todo o Brasil. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Caminhonete cai em córrego e mata 4 mulheres em Nova Crixás. Detento fica entalado em grade durante tentativa de fuga de 16 presos. Nova tarifa de água em Goiás começa a valer em maio. Governo adia aumento do IPI para evitar queda das vendas de carros. Sem consenso, reforma política pode ficar só no troca-troca. Papa pede paz nas Coreias e na Síria em mensagem de Páscoa. Gremista aparece em foto com a mulher do colega. Goiás vence e se classifica em primeiro. Vila Nova empata e corre risco de rebaixamento. 7-2. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. O teor de umidade relativa do ar variando entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa também é transmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, fim da regalia. CNJ ordena que cartório biônico tenha concurso. O Estado de São Paulo, inflação é maior para quem ganha até 2 salários mínimos e meio. Correio Brasiliense, polícia aposta em vídeo para desvendar crime contra a professora. Valor econômico, 10 grupos têm 1/3 da nova fronteira da soja. Estado de Minas, nem comida mata a fome do dragão. Inflação deve superar 5%, mesmo com super safra recorde de grãos. Jornal do Comércio, Papa Francisco celebra a Páscoa com pedido de paz. 0 hora, medo e mistério, assassinatos de taxistas desafiam polícia gaúcha. Brasil econômico, meta da inflação não pode ser uma camisa de força, dizem economistas. O Popular, empréstimos do governo estadual superam 7 bilhões de reais. Diário da Manhã, condenados do Mensalão. Corte Interamericana pode intervir e rever julgamento. Agora são 7:04. O Mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Exatamente, nós tivemos um domingo de Páscoa bastante violento nas rodovias goianas, com 8 mortos. Aliás, vamos ir no giro pelas rodovias goianas. A Polícia Rodoviária Federal divulga o balanço da Operação Semana Santa, às 9 da manhã de hoje também. Aliás, daqui a pouquinho, né, o inspetor Dildo vai estar aqui no Mundo de Sua Casa. Ele vai dando um balanço e talvez já divulgue também aí esse balanço geral da Operação Semana Santa. O inspetor Dildo, que é da Polícia Rodoviária Federal. Às 9 da manhã, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Silvio Benedito Alves, no auditório da Secretaria da Segurança Pública, ele concede uma entrevista coletiva quando apresenta os resultados da Operação Semana Santa. E na ocasião também serão divulgados os dados referentes à balada responsável. Também fazem balanço de operações os comandantes do Batalhão Rodoviário Estadual e do Batalhão Ambiental. Mas no balanço parcial da Polícia Rodoviária Estadual, ela tinha registrado até o início da noite de ontem 20 acidentes com 17 feridos e uma morte apenas durante o domingo de Páscoa.
Um acidente envolvendo uma vítima fatal aconteceu no José 20, quilômetro 34, em Bela Vista de Goiás, quando a pedestre Rosineide Souza Evaristo, de 48 anos, foi atropelada por uma caminhonete Hilux. Bom, nas rodovias estaduais, últimas 24 horas, só nas 24 horas, 34 acidentes, 16 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão frontal também na G164, lá em Quirinópolis e Paranaiguara. Estiveram envolvidos um Fiat Uno Way, placas NLR 9268 de Quirinópolis, dirigido por Hamilton Alves Tosta, que saiu com lesões graves. Nesse veículo ainda estavam Maria José Ferreira Tosta, que morreu, e Alisson Ferreira Tosta, também com lesões graves. O segundo veículo foi uma S10, placa NWA 3639 de Quirinópolis. O condutor evadiu-se. Mas o domingo de Páscoa foi muito violento nas rodovias goianas, com um total de 8 mortes. Aqui nós estamos computando aquelas rodovias vicinais, não só estaduais e as federais. Em Nova Crixás, no norte do estado, 4 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após uma Tucson perder o controle e cair embaixo de uma ponte numa estrada vicinal. Segundo os corpos de um corpo de bombeiros, o veículo ficou submerso, morreram no local Sônia Eugênia Matos, 30 anos, Meira Silva dos Santos, 46 anos, Kathleen, 15 anos, e Maria Martins, 58 anos, que era motorista. A única sobrevivente foi Litânia Martins, 40 anos, que foi socorrida no hospital de Nova Crixás. 3 pessoas morreram também, tombearam na BR-452. Às 2h30 da tarde, um Gol bateu de frente com o caminhão. O condutor do veículo de passeio, Fernando Antônio Araque, 34 anos, morreu no local. Passageiros Hilda Rosário Lima, 35 anos, e uma outra passageira que não foi identificada, também morreram no local. O condutor do caminhão, Vitor Hugo Silva, 25 anos, teve apenas escoriações leves. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. A política em Goiás. 7h08 em Goiânia. A Assembleia deve votar nesta semana mudanças no sistema previdenciário dos servidores públicos estaduais. Acabou a Semana Santa com feriadão de final de semana e a Assembleia Legislativa retorna nesta terça-feira os trabalhos de plenário. Várias matérias do Executivo tramitam na casa, algumas delas em caráter de urgência, e nós destacamos hoje a proposta de mudanças no sistema previdenciário para o servidor público estadual. Até porque muitos servidores estão preocupados se poderão sair prejudicados. Nós conversamos agora com João Carlos Potenciano, que é diretor de Gestão, Planejamento e Finanças da Goiásprev. Bom, quais são os principais pontos desse projeto? Esse projeto ele tem um foco principal, que é a criação do fundo de capitalização. Ou seja, é uma medida do governo para colocar a gestão da Goiásprev, a gestão previdenciária da Goiásprev, no mesmo modelo em que se está adotando no país afora. Hoje nós temos aí já 22 estados que adotaram esse modelo, né, de gestão com a criação do fundo de capitalização. Então o estado de Goiás está fazendo a adequação a esse modelo nacional. Até mesmo há uma exigência do Ministério da Previdência que os estados ainda que não têm esse modelo, que faça esse modelo para tentar a longo prazo equacionar o déficit previdenciário. Isso daria tem condições de dar uma segurança maior então ao sistema previdenciário? Ah, sim, isso na visão dos técnicos, né, do Ministério da Previdência, a solução para o déficit previdenciário está no fundo de capitalização. E isso virá a longo prazo, isso não é de imediato. No primeiro momento há até uma oneração a mais ao déficit previdenciário, mas aí por uns 30, 40 anos próximos, o déficit previdenciário ele vai ser reduzido em face da criação deste novo modelo de financiamento previdenciário. Doutor, e até que ponto o servidor ele é afetado com esse plano? Não há prejuízo algum para o servidor. As regras de aposentação, elas permanecem com os mesmos requisitos que hoje existem, então a contribuição previdenciária é a mesma, então não há prejuízo. Na ótica, né, dos técnicos, e nós entendemos assim também, isso vai trazer mais segurança para os servidores que ingressarem no serviço público a partir deste ano e que estarão acobertados por este fundo de capitalização. Eles terão uma segurança a mais de que seus proventos serão custeados com recursos próprios. E de que forma vai ser formado esse fundo?
Olha, esse fundo, ele é uma criação comum de qualquer outro fundo, só que ele vai ficar sendo de gestão, de responsabilidade da Goiásprev e ele será em conta individualizada do servidor com gestão dos recursos pela Goiásprev e aplicação desse recurso conforme a orientação e resolução do Conselho Monetário Nacional. Então é uma coisa bem segura, né? Óbvio que exige muita responsabilidade dos gestores, né? Na aplicação e na escolha, né, do mercado, né, para aplicar esses recursos. Conversamos com João Carlos Potenciano, que é diretor de Gestão, Planejamento e Finanças da Goiásprev. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h11. Prefeitos goianos enfrentam dificuldades para renovar convênios com o governo federal. A Associação Goiana dos Municípios, AGM, constatou que a maioria dos municípios goianos está inadimplente com o cadastro único de convênios com a União. De acordo com o presidente da entidade, Cleudes Baré, o reflexo é a dificuldade na obtenção de recursos junto à União via convênios. O levantamento feito pela AGM constatou que dos 246 municípios do estado, 159, o que corresponde a 64,33%, estão inadimplentes. A situação afeta principalmente prefeitos em início de mandato. A AGM preocupa com isso, uma vez que as normativas requerem a adimplência total dos municípios a fim de que eles façam seus convênios e tenham uma gestão exitosa. E neste momento, os municípios encontram extremamente inadimplente, principalmente porque a grande maioria dos prefeitos que assumiram foram prefeitos eleitos e não reeleitos, e a outra parte é também em razão dos poucos recursos que os municípios receberam nos últimos meses do ano passado, proveniente da desoneração fiscal que o governo federal deu através do IPI. E isso fez com que as receitas dos municípios diminuíssem grandemente. Em razão disso, os prefeitos ficaram com dificuldade de cumprir com as obrigações constitucionais, sobremodo a questão previdenciária. O presidente da AGM, Cleudes Baré, vê a burocracia como o principal entrave para que os prefeitos resolvam esta questão. Essas exigências dadas junto ao governo federal para essas obras financiadas, elas têm como prerrogativa, primeiro, ver se os municípios têm capacidade de endividamento, têm as suas adimplências totais e também as suas capacidades de endividamento. E é por essas razões que a maioria dos municípios não enquadram neste projeto de governo, uma vez que a grande maioria deles estão com a sua capacidade de endividamento esgotada. O presidente da AGM afirmou também que a situação deve ser logo resolvida, porque os municípios são altamente dependentes do governo federal. Segundo ele, para mudar essa questão, o governo federal precisa entender que o Pacto Federativo precisa ser cumprido. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h14. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Política nacional. A reforma política relatada pelo deputado Henrique Fontana está em risco. Maior bancada na Câmara junto com o PT, o aliado PMDB não vai apoiar as medidas. O líder Eduardo Cunha, do PMDB, diz que a lista flexível e o financiamento público exclusivo não tem respaldo da bancada. Para Cunha, só a janela passaria, que é uma permissão para que políticos troquem de partidos há um ano da eleição sem perder o mandato. O impasse é que a chamada janela não entrou no relatório. A janela pode aparecer em apresentação de destaque em plenário. O pacote entra em pauta dia 9 de abril. Com a antecipação do debate eleitoral e a aparição até agora de Marina Silva, que tenta fundar a rede,
Eduardo Campos, do PSB, Aécio Neves, do PSDB e a presidente Dilma também em agenda de reeleição, muitos parlamentares sofrem assédios destes candidatos, com exceção da presidente, para entrar em seus partidos, o que só a janela permitirá, se aprovada agora, com prazo final até outubro deste ano, obedecendo ao calendário eleitoral. Fontana propõe o fim de coligações em eleições proporcionais, coincidência de todas as eleições em única data e alteração da data de posse de presidente e governadores. Pelo ouvido no Congresso nos últimos dias, só as coincidências de eleições e a mudança da data de posse encontram consenso. Referendo e plebiscito devem ser ampliados na reforma política, defende religioso. Para mudar a reforma política já. Este é o chamado da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político e do movimento de combate à corrupção eleitoral, que buscam uma reforma ampla, que vá além dos aspectos eleitorais. A plataforma defende o fim dos privilégios dos parlamentares, o fortalecimento da democracia direta, onde o povo tenha maior poder de decisão, a proibição de financiamento privado para as campanhas e enfrentamento das desigualdades nos espaços de poder. Para Dom Demérito Valentini, bispo de Jales, em São Paulo, é necessário regulamentar e ampliar os direitos como referendo, plebiscitos e a lei de iniciativa popular. Segundo ele, assim será possível ter uma democracia mais direta. Acontece que, de fato, nós precisamos regulamentar o capítulo 14 da Constituição, que prevê exatamente os instrumentos de uma democracia mais direta. É um dos pontos de uma reforma política. É interessante colocar, então, depois de uma lei que é aprovada pelo Congresso, faz um referendo nacional para conferir aquilo que o povo quer. Seriam todos estímulos para o povo se interessar mais pela política. O religioso reforça que a participação da sociedade é imprescindível para mudar a política. Somente uma participação ativa da população é capaz de melhorar o nível político da nação. Isso é bom, isso é salutar para a prática democrática. Tanto o executivo como o legislativo não deviam temer esses instrumentos colocados diretamente na mão do povo. Diversas organizações da sociedade civil buscam coletar mais de 1,5 milhão de assinaturas para, a exemplo da lei do Ficha Limpa, apresentar ao Congresso um projeto de reforma política. Você, ouvinte, assine a iniciativa popular da reforma do sistema político no site www.reformapolitica.org.br. 7:18. Crise na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Após Feliciano, os servidores pedem para sair. Desde que assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, o deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, é alvo de protesto. A reação na própria Comissão de Direitos Humanos não vem sendo diferente. Dos 19 funcionários que trabalhavam no colegiado da comissão, somente 2 permanecem. Alguns foram dispensados e outros pediram para sair. Dos 17 funcionários que saíram, 12 são efetivos da casa e estão sendo realocados em outras atividades. A assessoria do deputado informou que o desligamento de alguns servidores é normal e que alguns foram dispensados para que uma nova equipe de trabalho pudesse ser formada. Mas nos corredores da Câmara, a situação é interpretada como uma reação contrária sobre a permanência do deputado na presidência. Servidores que atuaram na comissão contam que alguns deles deixaram os cargos por diferenças ideológicas, assim que Feliciano foi eleito. Outros aguardavam uma possível renúncia. O deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, que antecedeu Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos, lamenta a saída desses servidores e explica que a principal consequência é a perda da memória do trabalho realizado até aqui. Em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer empresa, numa prefeitura, você pega e varre todo mundo. Acaba a memória e significa que você, para remontar um outro grupo, vai demorar muito tempo. Porque direitos humanos, é preciso que as pessoas tenham sensibilidade, é preciso que as pessoas tenham a luta pelos direitos humanos como uma questão de vida. E evidentemente que aqueles servidores que estão ali há muitos anos, que se dedicam porque gostam, porque está na alma deles a defesa dos direitos humanos, não se sentem
mais à vontade para continuar na comissão. Mesmo diante dos protestos, Feliciano se recusa a renunciar ao cargo, mas o PPS vai levar o caso ao colegiado de ética da casa e decidiu entrar com processo alegando quebra de decoro parlamentar. Marco Feliciano teria usado recursos da casa em proveito próprio. De Brasília, Rita Cantanhede. E as comissões são presididas por deputados com currículo manchado. O pastor Marcos Feliciano, deputado pelo PSC, segue no comando da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Além dele, outros presidentes de comissões não têm um bom currículo, como Blairo Maggi, do PR, que preside a Comissão de Meio Ambiente, mas que recebeu o prêmio Motosserra de Ouro. João Magalhães, do PMDB de Minas, é acusado de corrupção, porém comanda a Comissão de Orçamento e Finanças. Para o professor de Ética e Filosofia Política do Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Universidade de Brasília, Pedro Gontijo, é escandaloso ter presidentes dessas comissões políticos com este currículo. Segundo ele, além do caso Feliciano, todos os outros merecem destaque. E estranho, inclusive, que as manifestações com relação aos outros dois casos não estejam sendo na mesma proporção do que as manifestações com relação ao Feliciano. E mostra, de novo, quer dizer, que dentro do parlamento, os conchavos, o toma lá da cá, as negociações por conveniência, estão muitas vezes acima do bem comum. No caso Feliciano, o professor ressalta que ele está lá porque foi eleito a deputado e depois foi legitimado pelos próprios deputados para ser presidente da comissão. Mais estranho são os partidos se organizarem, colocarem alguém como ele como presidente. Porque a responsabilização nesse processo, ela não é individual, ela é coletiva. Alguém que de repente é contra o pastor Feliciano, mas que votou em alguns dos deputados que estão lá na Comissão de Direitos Humanos e Minoria, ou em alguns dos deputados do próprio partido dele, precisam, na verdade, responsabilizar também essas figuras pelo fato de termos na Comissão de Direitos Humanos e Minoria alguém como o pastor Feliciano. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. Agora são 7h22. A cada 3 dias, um juiz sofre ameaças no Brasil. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que desde junho de 2011 já foram registrados 199 casos de ameaças contra magistrados. Rio e Minas Gerais lideram o ranking. Em Goiás, 7 juízes são jurados de morte. Gastos para produzir discursos de Dilma na TV crescem 37%. O cenário é sempre o mesmo. O Palácio da Alvorada desfocado do fundo, enquanto a câmera passeia lentamente sobre trilhos e dá movimento à imagem, sem tirar do primeiro plano a mesma personagem sentada. O formato dos pronunciamentos de Dilma Rousseff na TV pouco mudou, mas os gastos para produzir os anúncios veiculados em rede nacional tiveram uma disparada nos últimos 4 meses. Desde que foi eleita, Dilma Rousseff já convocou emissoras de rádio e televisão para a transmissão de 12 pronunciamentos, que custaram aos cofres públicos um total de R$855 mil em valores corrigidos. O salto no valor pago, já descontado a inflação, foi de 37% entre o primeiro pronunciamento, quando Dilma apresentou o novo slogan do governo, em fevereiro de 2011, e o último, em março, no qual anunciou a desoneração da cesta básica. Os valores pagos incluem despesas com produção, gravação e edição dos vídeos. Em 2011, os 4 primeiros anúncios tiveram um custo unitário de produção de até R$66 mil. Já do final de 2012 até o começo de 2013, os 3 pronunciamentos feitos superaram os R$90 mil cada. Agora são 7h24. Arquivos da ditadura militar estarão disponíveis na internet. A partir dessa semana, arquivos da ditadura militar serão disponibilizados na internet para consulta. Serão mais de 270 mil fichas e quase 13 mil prontuários produzidos pela DEOPS, a Delegacia Estadual de Ordem Política e Social, pelo Departamento de Comunicação Social e pelo DOPS, o Departamento de Ordem Pública e Social de Santos. O anúncio será feito nesta segunda-feira pelo governador Geraldo Alckmin, na sede do Arquivo Público em São Paulo. De acordo com o governo do estado, o objetivo é resgatar uma parte importante da história do país que aconteceu nos bastidores. Além disso, o material publicado online facilita o acesso do cidadão a documentos do estado.
A princípio, apenas 10% de todo o material estará acessível, mas nos próximos anos, a meta é que todos os documentos estejam digitalizados e disponíveis para consultas e pesquisas. O evento de anúncio acontece na Semana Nacional Memória e Direitos Humanos e contará com uma mesa redonda, debates e o lançamento do livro Memórias da Resistência. Agora em Goiânia são 7h26. O mundo em sua casa. Política internacional. O Papa Francisco fez um discurso apaixonado no primeiro domingo de Páscoa do pontificado dele. E pediu paz na África, na Ásia e no Oriente Médio e, acima de tudo, na querida Síria. E em relação ao conflito das Coreias, que atingiu tensão máxima neste final de semana com a declaração de estado de guerra da Coreia do Norte, o pontífice pediu que as divergências sejam superadas e que um renovado espírito de reconciliação cresça. Ao final do discurso, Francisco chamou a atenção para o egoísmo que, segundo ele, ameaça a vida humana e das famílias, e também para o tráfico de pessoas, a forma mais extensa da escravidão no século XXI. Segundo o Vaticano, cerca de 250 mil fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo foram à Praça de São Pedro para celebrar a ressurreição de Cristo na presença do novo pontífice, o argentino Jorge Mário Bergoglio. Agora em Goiânia, 7h27. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Quatro mulheres morreram e uma ficou ferida em um acidente em Nova Crixás, região norte de Goiás, na manhã de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro caiu em um córrego e as vítimas ficaram submersas, presas no interior do veículo. Uma pessoa foi resgatada com vida. O acidente aconteceu na estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Califórnia. De acordo com informações preliminares, a condutora de uma caminhonete Hyundai Tucson de cor prata perdeu o controle do veículo e caiu no córrego. Os bombeiros tiveram que entrar na água para abrir o veículo e retirar as vítimas. São elas a condutora de 58 anos, duas mulheres de 37 e 46 anos e um adolescente de 15 anos. De acordo com os bombeiros, a sobrevivente de 40 anos conseguiu sair do veículo antes da chegada do resgate. Ela teve ferimentos leves e foi levada por conhecidos a um hospital de Nova Crixás. 2 rapazes, sendo o menor de 15 anos, foram detidos após serem flagrados com aproximadamente 2 quilos de maconha. Os suspeitos estavam em uma moto quando teriam sido abordados por policiais que realizavam um patrulhamento no Jardim Califórnia, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a droga pertencia ao maior, que foi autuado por tráfico. Ainda de acordo com a polícia, o menor foi encaminhado à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Um preso ficou entalado na grade durante uma tentativa de fuga do 1º Distrito Policial do Setor Central de Goiânia no último sábado à noite. A atrapalhada frustrou os planos de 16 detentos que tentavam deixar a delegacia. O detento entalado foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A equipe de resgate precisou serrar a grade para retirar o preso. De acordo com a delegada Ellen Vasconcelos, o homem
era o primeiro de um grupo que tentava escapar da grade que dá acesso ao banho de sol no telhado do local. Segundo a polícia, um dos detentos estaria há um mês serrando a grade da cela. Para isso, ele teria utilizado o dispositivo de um isqueiro metal. Depois de conseguir fugir de sua cela, ele teria usado a barra de ferro serrada para estourar os cadeados de outras 6 celas, libertando 15 detentos. Apenas 2 celas da delegacia não foram abertas. 7h30. Ministério da Educação e OAB começam a avaliar cursos de direito. O Ministério da Educação e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, fecharam um acordo para estudar regras mais rígidas para o ensino do direito no país. A discussão recai sobre a qualidade dos cursos, que reflete no alto índice de reprovação nos exames da Ordem, como avalia o presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB Goiás, Júlio César Machado. A avaliação que a Ordem tem a respeito da redução do exame, da redução do índice de aprovação, é um reflexo natural de que ela já vem gritando há muito tempo a respeito da qualidade do ensino jurídico. Que essa qualidade do ensino jurídico, ela passa não somente pelas instituições de ensino superior, mas é da base da educação jurídica brasileira, de toda a educação brasileira que tem deficiência. E ela reflete muito negativamente com esses índices. Segundo dados da OAB, o Índice Nacional de Aprovação foi de apenas 10,3%. Em Goiás, chegou a 8,2%. As medidas adotadas pelo MEC de suspender a abertura de novos cursos e implantar o estágio obrigatório foram aprovadas por Júlio César. É o 10º certame unificado que mostra que nós temos um padrão único de prova para todo o Brasil. E tem demonstrado que uma instituição ou outra, ou na sua grande maioria, elas vêm com grande deficiência, tanto na formação profissional, não só com o conteúdo que vem sendo ministrado em sala de aula, mas também com a prática oferecida aos seus alunos. Faz com que o aluno não se desenvolva dignamente para exercer a profissão de advogado ou a profissão jurídica amanhã. A medida do MEC quer definir uma nova política para regular o setor. O Brasil tem hoje 1.200 cursos de direito e mais 100 instituições esperam na fila por autorização do Ministério da Educação para entrar no mercado. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32 agora. O governo federal autorizou o reajuste de até 5,85% nos preços dos medicamentos em todo o país. O reajuste poderá ser efetuado a partir de hoje e terá como referência o preço do fabricante praticado em 31 de março de 2011. Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o presidente do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos do Estado de Goiás, João Aguiar. Bom dia. João Aguiar, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Quais os grupos de remédios vão sofrer esse maior reajuste, presidente? São os grupos que têm a categoria de maior concorrência entre si, né? Que vai sofrer 6,31. Os de média concorrência, 4,41 e os de pouca concorrência, 2,7. Os de média e pouca concorrência são os medicamentos que são fabricados por menos laboratórios. Perfeitamente. E o Ministério da Saúde afirma que mais de 8 mil medicamentos não devem sofrer reajuste. Por que isso acontece? Exatamente, são as indústrias que têm o seu patamar de comercialização com menos concorrência, né, eles podem manter os preços anteriores, né, sem nenhum aumento. E mesmo com o reajuste sendo maior no grupo dos genéricos, o consumidor deve continuar optando por esse tipo de medicamento, presidente? Com certeza, haja visto que o genérico ele tem que custar no mínimo 35% mais barato que o produto de referência, né? Quando que esses reajustes começam a ser repassados aos consumidores? Então, a liberação ela é imediata, né? Agora, em relação à concorrência, né, como existe um grande número de concorrência, existem empresas que manterão seus respectivos preços de acordo com a sua capacidade de estoque anterior, né? Na sua opinião, a tendência é que ocorre... que essa tendência force a permanência dos preços mais baixos, mesmo com o reajuste autorizado? Enquanto as empresas tiverem a famosa gordura para queimar, elas manterão seus respectivos preços, né? João Aguiar, presidente do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos do Estado de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia.
Bom dia, muito obrigado, estou à sua disposição. 7h35 em Goiânia. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora em Goiânia são 7h36. A Semana Santa na cidade de Goiás. As celebrações encantaram moradores e turistas. Um dos momentos mais importantes da Semana Santa é a Vigília Pascal, que em algumas igrejas é celebrada no sábado à noite. Mas na cidade de Goiás, a tradição é mantida e essa celebração da ressurreição de Cristo é realizada na madrugada do domingo, às 4 horas da manhã. Depois da vigília, foram celebradas 2 missas pela manhã e uma à noite, que é a missa da ressurreição. Edna Soares Lopes, que é de Goiânia, acha que a Semana Santa na cidade de Goiás tem um significado especial. Assim, por ser uma cidade histórica, muito religiosa, a gente acha bom porque a cultura da gente é, assim, vem de berço, né? Ser católico. Eu acho muito calmo, assim, um ambiente muito tranquilo, muito bom aqui. Eu gosto demais de vir pra cá nesse tempo. Eu acho muito bom. Dora Rodrigues é de Brasília e participou pela primeira vez das celebrações na antiga capital do estado. Ela comenta o que viu da programação religiosa e cultural e fala do significado da Semana Santa. Achei bonito, gostei. Primeira vez, né, que eu vim, achei bonito, gostei. O que eu vi foi a procissão do Senhor Morto. Eu fui lá no clube, lá no balneário, eu fui nas igrejas, fui lá na Santa Bárbara, subi as escadarias, fui aqui na Cora Coralina. Muito bom, muito bonito. Olha, a Semana Santa é a lembrança do que já passou, né, com Cristo, então é a fé viva que continua, né? Frei Marcos deixou uma mensagem final para os fiéis que acompanharam as celebrações. E o que nós esperamos é que isso tenha trazido para todos aqueles que participaram conosco de realmente um reviver dessa esperança, dessa vida de ressuscitados, de criatividade, querer criar realmente uma sociedade mais justa, mais fraterna, até a construção plena do reino de Deus, que é o reino de justiça, de paz, de fraternidade, de igualdade, de abundância e fartura para todos e todas. No domingo de Páscoa, começa na cidade de Goiás a festa do Divino Espírito Santo, que vai até o final do mês de maio, com folias em vários municípios, inclusive em Goiânia, nos dias 13 e 14 de abril. E a repórter Riva Cram mostra como algumas manifestações populares foram incorporadas às celebrações religiosas na cidade de Goiás. Os momentos principais da Semana Santa, chamados de Tríduo Pascal, são celebrados nas igrejas católicas de todo o mundo. Mas em Goiás, a paixão e a devoção dos moradores incorporaram outros momentos à celebração. O bispo da cidade de Goiás, Dom Eugênio, explica quais são os 3 momentos mais importantes da paixão de Cristo. O Tríduo Pascal, que começou Quinta-feira Santa com a lembrança da última ceia e do lava-pés. Sexta-feira nós celebramos então a paixão e morte de Jesus, mas o momento culminante de tudo isso é a celebração da ressurreição de Jesus na madrugada do domingo. Aqui em Goiás nós fazemos isso às 4 horas da manhã. Algumas manifestações da religiosidade popular foram incorporadas à festa, todos organizados pela sociedade civil, que são a procissão do fogaréu, realizada há mais de 260 anos, o descendimento da cruz e procissão do Senhor Morto e a malhação do Judas. Dom Eugênio diz de forma bem-humorada que a igreja dialoga muito bem e aceita a procissão do fogaréu e o descendimento e procissão do Senhor Morto, tanto que ele faz a homilia nos 2 momentos. Apesar disso, ainda há dificuldades em aceitar a malhação do Judas. A nossa maior dificuldade com a malhação do Judas,
tentei explicar o ano passado, esse ano de novo. Então eles queimam o Judas, batem no Judas. É uma tradição muito antiga. Não faz muita parte das nossas convicções cristãs, porque nós acreditamos que Jesus também perdoa Judas, né? Mas parece que o povo gosta de matar quem fez o mal. Nós preferimos perdoar quem, lógico, fez o mal, né? Estamos pensando se a gente não consegue dar um outro significado nessa tradição, mudar o significado. A Semana Santa na cidade de Goiás conta ainda com mais uma peculiaridade. Após a missa das 10 horas, no domingo de Páscoa, a folia do Divino Espírito Santo sai da Catedral de Santana, visitando as casas. A moradora Maria das Graças do Couto diz que a folia é seu momento preferido da festa. Eu gosto muito do domingo de Páscoa, que é a saída da folia. É o meu maior envolvimento. Que aí a gente sai domingo, né, fazendo o giro do lado de Santana. A gente sobe, vai de casa em casa e o pessoal aqui é católico, aí recebe as insígnias e tal, é a minha maior participação. Encerrando a programação da Semana Santa na cidade de Goiás, foi celebrada na noite de ontem a Missa da Ressurreição na Catedral de Santana, na Igreja Santa Rita e no Mosteiro. Riva Cram, direto de Goiás, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7 horas e 42 minutos. E a seguir, de volta, José Calazans traz as notícias do esporte. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O atacante Eduardo Vargas do Grêmio foi flagrado em foto picante com a atual mulher do volante Gary Medel, seu parceiro da seleção do Chile e que atua no Sevilha da Espanha. A moça, que é Linda Olivares, admitiu para a imprensa local que a imagem foi tirada do seu celular em uma festa após a vitória do time nacional por 2-0 diante do Uruguai no último dia 26 de março pelas eliminatórias da Copa 2014. Vargas fez um gol nesta partida. 7h43. O ex-jogador Ronaldo considerou precipitada a demissão de Mano Menezes do comando da seleção brasileira. Porém, ele acredita que o novo técnico Luiz Felipe Scolari dará conta do recado da Copa do Mundo de 2014. A declaração de Ronaldo foi em entrevista à TV Globo. O ex-atacante voltou a defender a saída de Neymar, do Santos, para um clube da Europa. Segundo ele, o atacante do time santista e da seleção brasileira teria mais bagagem para liderar a seleção. Ronaldo ainda fez uma aposta. Acredita que Fred, do Fluminense, tem condições de ser o titular da camisa 9 do Brasil. 7h43. 4 partidas foram disputadas ontem pelo Campeonato Goiano, 15ª rodada. Do estádio JK, mesmo sem a presença de Cavalinho no comando técnico, o Itumbiara perdeu de virada para o Craque por 2-1. Em Anápolis, o Grêmio venceu o Goianésia também por 2-1. E busca agora uma classificação no G4. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila acabou empatando com o Anápolis. O Vila Nova, mais uma vez, não conseguiu vencer no Campeonato Goiano 2013. Empatou ontem 2-2 com o Anápolis, em pleno estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E se complicou um pouco mais na tabela de classificação. Vila que está apenas a 3 pontos da zona do rebaixamento. Vila, para terminar o Goianão, ainda faz mais 2 jogos fora de casa. No próximo domingo contra o Goianésia em Goianésia. No outro jogo, contra o Craque em Catalão, encerra sua participação no Onésio Brasileiro Alvarenga contra o Rio Verde. Pelo menos mais uma vitória livra o Vila do risco do rebaixamento. O técnico Hermógenes Neto não perdeu nenhum jogador para a próxima rodada. Hoje o dia é de folga para a rapaziada colorada. Reapresentação acontece amanhã, pela manhã,
Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h45. Em Aparecida de Goiânia, o Goiás confirmou sua classificação para a próxima fase do Campeonato Goiano ao vencer a Aparecidense. O Goiás venceu mais uma no Campeonato Estadual. Ontem, em Aparecida de Goiânia, 2-1 diante da Aparecidense. O mais interessante é que, assim como havia acontecido no primeiro turno, quando o Goiás venceu por 1-0, falha do goleiro Pedro Henrique, que pertence ao Goiás e está emprestado à Aparecidense, ontem o goleiro falhou novamente. 2 gols no gol de Neto Baiano e depois no gol de Vitor. 2 falhas de Pedro Henrique. Os 3 gols marcados pelo Goiás diante da Aparecidense no ano foram 3 falhas do goleiro Pedro Henrique. Mas a diretoria do Goiás entende que não foi um erro liberar o jogador para que ele pudesse atuar contra o Goiás. O Goiás se confirmou ontem com a vitória diante da Aparecidense, o primeiro lugar na fase de classificação. O time já estava classificado para a semifinal, mas com o tropeço do Goianésia, que perdeu para o Grêmio Anápolis, o Goiás garantiu com 3 rodadas de antecedência a primeira colocação na fase de classificação. O próximo jogo será sábado contra o Atlético no Serra Dourada às 4 horas. O lateral esquerdo William Matheus e o volante Amaral cumpriram suspensão e estão à disposição. O Goiás deve apresentar até quarta-feira o primeiro contratado para o Campeonato Brasileiro, o meia Hugo, de 32 anos, ex-Flamengo, São Paulo, Corinthians, que estava no esporte, deve chegar para assinar até quarta-feira. Mas tem gente indo embora. O atacante Felipe Amorim está sendo emprestado para o Coritiba. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. A 15ª rodada do Campeonato Goiano termina hoje com Atlético e Rio Verde no estádio Serra Dourada. O time do Atlético entra em campo hoje, 8h30 da noite, contra a equipe do Rio Verde, no estádio Serra Dourada. Mais uma partida válida pelo Goianão. O técnico Valdemar Lemos, que não confirmou o time, e os substitutos do lateral direito Paulo Henrique e do volante Robson, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Diante disso, John Lennon é o favorito para ocupar a lateral direita e Pituca, o meio-campo atleticano. A expectativa é para o pagamento de parte dos salários atrasados dos jogadores, que poderá acontecer hoje, se não até amanhã. O Atlético pode pela primeira vez no campeonato ter 4 vitórias seguidas. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Goiás, já classificado à segunda fase do Campeonato Goiano, lidera com 38 pontos ganhos. Em segundo, Goianésia com 28, Atlético em terceiro, 23. Fechando o G4, a Aparecidense tem 22 pontos ganhos. Vila Nova é o 7º colocado com 17. Abre a zona de rebaixamento o Craque com 14 e o já rebaixado Itumbiara com 9 pontos. Na oitava rodada disputada este fim de semana no Campeonato Mineiro, 2 conhecidos do futebol goiano foram destaque. O Atlético Mineiro venceu o Tupi por 4-1 nesse domingo no Independência. E o estreante Josué, ex-Goiás, marcou o terceiro gol do Galo. No líder Cruzeiro, pelo segundo jogo consecutivo, Ricardo Goulart, outro ex-esmeraldino, foi decisivo. Contra o Vila Nova, entrou no segundo tempo e marcou 2 gols na vitória da equipe por 4-2. E no próximo domingo, contra o América Mineiro, pode ganhar a vaga de Dagoberto e começar a partida como titular. Às 7h48 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. Em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
7,50 em Goiânia. A primeira parcela do Imposto de Propriedade sobre Veículos Automotores, o IPVA, para veículos com placa final 4, vence amanhã, terça-feira. Já a segunda parcela vence dia 6 de maio e a terceira, ou cota única, dia 4 de junho. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que o governo desistiu de elevar novamente a alíquota do IPI para automóveis, que aconteceria a partir deste mês de abril. Com isso, as alíquotas do IPI para os carros permanecem no atual patamar até o fim deste ano. A medida, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, tem por objetivo não haver risco de que houvesse uma queda nas vendas ao longo do ano. O reajuste de janeiro se confirmou e o imposto deveria subir novamente em abril e julho. Mas as vendas abaixo do esperado no primeiro trimestre de 2013 forçaram o governo a rever a decisão. Vamos falar mais sobre esse assunto com o economista Aurélio Troncoso. Houve pressão por parte das indústrias para o congelamento das alíquotas? Nós estamos num processo que a gente chama que é um processo ainda de incentivo ao consumo. Só que é um tipo de incentivo ao consumo relativamente menor do que era antes no passado. Quer dizer, menor do que 2012, menor que 2011. Por qual motivo? Primeiro, o governo ele tem uma capacidade, hoje ele tem uma capacidade de incentivo ao consumo, que ele chegou num ponto que o IPI passou a ser um fator pré-determinante para que as indústrias automobilísticas continuem com seus empregados. O grande problema é que a empregabilidade nesse setor é muito grande, é uma empregabilidade maior do que em outros setores. E o governo vai ter que manter esse pessoal empregado. E é uma mão de obra especializada. Nesse sentido, a gente vê que o aumento, mesmo pensando no processo inflacionário, mesmo pensando na meta inflacionária que o governo traçou para 2013, o governo ainda deve incentivar mais ou menos mais uns 3 ou 4 meses esse IPI, essa redução do IPI, principalmente para veículos. O setor moveleiro, com certeza deve continuar, pelo motivo da empregabilidade, não é nem pelo motivo hoje de crescimento econômico do país. Essa decisão pode influenciar nas metas de inflação do Banco Central? Eu acredito que não. Eu acho que quando a gente fala de inflação, a inflação ela tem duas vertentes, né? A primeira é aquela inflação inercial, aquela inflação que você não tem controle. Essa inflação é ruim, é a inflação que realmente ela prejudica o país, prejudica as pessoas, prejudica a produção. Agora, quando você tem uma inflação, que é a inflação controlada, a inflação que é sob controle, que é o que está acontecendo com a meta inflacionária, o Brasil trabalha com a meta, essa inflação ela só é permitida quando há geração de empregos. A inflação, na verdade, ela mostra que está tendo uma procura por alguns produtos relativamente maior do que outros. Então, quando você tem uma procura maior do que aquilo que está sendo ofertado no mercado, praticamente vai gerar, sim, um processo inflacionário. Só que é uma inflação que, possivelmente, ela vai gerar empregos. Por quê? Se está faltando produto, a indústria vai aumentar essa produção. Se ela aumenta a produção, naturalmente, ela também vai empregar algumas pessoas. Falamos com o economista Aurélio Troncoso sobre o congelamento das alíquotas de IPI para veículos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h53. A partir do próximo mês de maio, haverá reajuste da tarifa de abastecimento de água e esgoto sanitário em todo o estado. O índice de 6% foi aprovado pela AGR, Agência de Regulação Goiana, e esse total leva em consideração os investimentos feitos pela empresa no sistema e indicadores inflacionários, como o IPCA, INPC e IGPM. Banco Central prevê inflação de 5,7% este ano. O governo elevou a estimativa para a inflação deste ano, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo o Banco Central, a inflação oficial deve chegar a 5,7% em 2013. A projeção, divulgada trimestralmente no relatório de inflação, está 0,9 ponto percentual maior que a prevista em dezembro. Para 2014, a estimativa também é de alta. De acordo com o relatório, a inflação deve ficar em 5,3% e não em 4,9% como previsto anteriormente. Essa expectativa de inflação da autoridade monetária está alinhada com o que pensa o mercado financeiro para este ano.
No último Boletim Foco, os analistas dos bancos estimaram um IPCA de 5,71% para 2013. Agora em Goiânia, 7h55. Os produtores rurais que investiram no plantio de milho estão preocupados com a produtividade do grão na primeira safra do ano em Cristalina, na região leste de Goiás. Eles afirmam que a colheita está abaixo do esperado por causa do longo período de estiagem entre dezembro de 2012 e fevereiro deste ano. Neste ano foram plantados 55 mil hectares de milho em Cristalina e a média da colheita é de aproximadamente 120 sacas. Mesmo com os prejuízos, os agricultores do município devem colher 40 mil toneladas do grão. Após 35 anos, termina a parceria entre Bombril e Washington Oliveto. O publicitário, criador de um dos garotos propaganda mais populares da publicidade brasileira, o garoto Bombril, não fará mais as campanhas para a marca de esponjas de aço. O fim da parceria com a agência em que Oliveto é sócio ocorreu neste mês, após a Bombril realizar concorrência para definir qual empresa iria criar suas próximas ações publicitárias. A agência DPZ, controlada pelo grupo francês Publicis, saiu vencedora e responderá por todas as campanhas da companhia daqui para frente. Agora são 7h56. Ninguém acertou a principal faixa de premiação do concurso 1481 da Mega Sena. O prêmio acumulado para o próximo sorteio pode chegar a 5 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 17, 27, 28, 40, 44 e 55. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 46 apostas acertaram 5 números e vão receber 28 mil reais. Outras 3.154 apostas acertaram 4 números e vão receber 586 reais cada uma. Pelo concurso 1335 da Lotomania, 2 apostas, uma registrada em Manaus e outra em Mossoró, no Rio Grande do Norte, acertaram os 20 números. Cabe a cada uma delas 20 reais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de Wallson Santos Lemos, suspeito de matar a professora Cristiane Silva Matos, de 37 anos. Ela foi encontrada morta na última quinta-feira no estacionamento do Parque da Cidade, em Brasília. Pela decisão do juiz Mário Henrique da Silva, o homem deverá ficar preso por tempo indeterminado enquanto o caso é apurado. O advogado de Wallison, Álvaro Gustavo Chagas, informou que vai recorrer da decisão para que seu cliente possa responder em liberdade. Depois de ter sido detido na última sexta-feira em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal, o homem apresentou à polícia 3 versões para o crime. O relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico sobre o apagão ocorrido no país no dia 15 de dezembro do ano passado foi finalizado sem chegar às causas do incidente. O órgão concluiu apenas que houve uma tensão eletromagnética, mas não conseguiu identificar o que provocou esse fenômeno. Ainda segundo o órgão, a probabilidade do blackout ter sido provocado por um raio é remota. O apagão deixou mais de 3,5 milhões de consumidores sem luz durante 1 hora em 12 estados. O segundo estado mais populoso do Brasil enfrenta uma epidemia de dengue. Minas Gerais registrou nos 3 primeiros meses desse ano 34 mortes e mais de 37 mil casos da doença que foram confirmados. Várias cidades brasileiras têm usado métodos como água sanitária e fumacê para combater o mosquito transmissor. Mas os especialistas advertem que apenas essas medidas não evitam a proliferação do Aedes aegypti. Agora 7h59, noticiário internacional. O governo chinês informou ontem ter já encontrado 11 corpos na sequência de um deslizamento de terra que, na sexta-feira, deixou 83 mineiros soterrados perto de Lhasa, capital do Tibete. Os trabalhadores soterrados são empregados de uma empresa subsidiária da China National, uma mineradora chinesa. O governo da Síria informou que rebeldes
incendiaram 3 poços de petróleo no leste do país. Segundo o Ministério do Petróleo, o ataque causa uma perda diária de cerca de 5 mil barris e 52 mil metros cúbicos de gás. A corporação responsável pelo poço tenta controlar os incêndios. Pontualmente, 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Écio Santana. Redação e edição, Antônio Correia. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Gerência do Sistema de Rádio, Sueide Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas. Bom dia, Gil. Bom dia para você em todo o Brasil. Bom dia, Écio. Bom dia a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.